Dona Josefa Neissa, a senhora já ouviu histórias de Trancoso? Sim. Onde a senhora ouviu? Meus avós que contavam pra gente quando era criança. A gente fazia uma roda, todo mundo, ela contava história de Trancoso, história de rei, de rainha, história de fantasma, história de cemitério, esse negócio assim, a gente gostava de ouvir, né? E o que é a história de Trancoso? Por exemplo, uma pessoa quando está mentindo, como é que vocês falavam de uma pessoa mentirosa que estava contando uma mentira? Uma pessoa mentirosa que conta mentira, a gente falava que é a história de Trancoso. Então ele era um contador de história de Trancoso. Um contador de historinhas, né? De mentira, de verdade também, isso aí. Vou contar uma história que a minha avó contava quando a gente era pequeno. Ela falava que era história de Trancoso. Havia uma festa no céu e tinha o compadre urubu e o compadre gavião. Aí ele falou assim: ai, compadre, eu queria ir na festa, mas eu não consigo voar. Como que eu vou? Ah, não sei, compadre, não posso te levar. Ah, vamos fazer uma coisa. Você vai nas minhas costas. Aí colocou ele nas costas, voou e chegou na festa. Chegou na festa, aquela festa toda animada. Quando foi assim, madrugada, acabou a festa, o compadre Gavião veio embora. No meio do caminho ele lembrou do compadre Sapo. E cadê? Aí todo mundo tinha vindo embora. Aí ele falou: e agora? Todo mundo foi embora, meu compadre foi embora. Como que eu vou pra casa? Aí tinha um urubu lá, né? Aí o urubu falou assim: ah, se você quiser a carona eu te levo. Mas você só pode ir dentro da viola, que era um tocador lá. Aí ele pegou e colocou o sapo na viola. E tá indo, vindo embora, de boa, vindo. Chegou no meio do caminho, ele esqueceu do compadre e virou a viola. O compadre se estendeu no chão e se espedaçou. Aí depois o que aconteceu? Pegaram o compadre, colaram o compadre sapo tá lá. Por isso que ele é todo cheio de marquinhas das costas. É muito comum a gente ouvir, como vocês acabaram de ouvir, a Dona Josefa Neissa falando das histórias de Trancoso no interior de Pernambuco, no sertão de Pernambuco. É muito comum um nordestino falar que ouvia a história de Trancoso, e muitos, às vezes paulistano e de outros lugares, ficam imaginando que a história de Trancoso seria da cidade de Trancoso, da Bahia. Ora, é um fenômeno muito interessante que põe em relação a cultura oral e a cultura escrita. O livro Contos e Histórias de Proveito e Exemplo foi compilado por Gonçalo Fernandes Trancoso no final do século XVI, 1560 mais ou menos, né? Há uma outra edição de 1600 e pouco. Enfim, é um livro que foi muito lido em Portugal, era muito utilizado inclusive para educar as pessoas, porque as histórias são histórias de proveito e exemplo, então ele tem uma função parecida com a da Bíblia, uma função civilizatória. Esse material veio para o Nordeste e deve ter sido difundido em todos os estados na forma da leitura em voz alta. Depois ele ganhou o interior afora na forma de cultura oral, na história de histórias contadas. A tal ponto, por exemplo, de como ela disse, do próprio termo história de Trancoso se transformar num adjetivo, servia para adjetivar a pessoa mentirosa que conta uma história que ninguém acredita. As pessoas diziam: isto é história de Trancoso. O fenômeno é bastante curioso, bastante interessante, porque confirma um pouco uma ideia de um pensador italiano, Carlo Ginzburg, que coloca a ideia de que entre a cultura adulta, entre a cultura acadêmica, da escrita e a cultura popular, há sempre uma circularidade, ou seja, há trocas, relações. No caso, esse livro, ele trouxe contos que vieram da Idade Média, contos que vieram da cultura oral medieval, passou para o livro do Trancoso, foi para o Nordeste na forma de livro, se tornou leitura em voz alta e daí entrou para o interior e a coletânea foi sendo ampliada na forma de cultura oral.
Essa relação entre cultura oral e cultura escrita é bastante interessante e dinâmica, e a gente deve aproveitar isso na própria educação, na própria ensino de língua portuguesa, de literatura, no ensino, na alfabetização. Por quê? Porque este é o caminho de um país como o Brasil, que tem uma forte cultura oral e uma cultura escrita bastante acanhada, bastante reduzida. Sabemos que no Brasil, quando a escola começa a se tornar popular, aí meados do século XX, né, há pouco tempo que nós temos de popularização da escola, então a circulação da escrita foi bastante precária, né? A oralidade, então a transmissão oral no interior, mesmo nas capitais, era bastante grande, e é importante que a gente recupere esses elementos e traga para a escola. Por isso que a gente sempre está pedindo aos professores para que conheça as grandes coletâneas brasileiras como Câmara Cascudo, Henriqueta Lisboa, Silvio Romero e tantos outros. E hoje apresentei aqui para vocês o Gonçalo Fernandes Trancoso, que estabeleceu essa relação bastante interessante e curiosa com a cultura oral brasileira.